Primeiramente, então, meu bom dia a todos. Eu vou estar apresentando, então, o trabalho intitulado Produtividade de genótipos de soja inoculados com novas estirpes de risóbios em terras baixas. É um trabalho em parceria, então, das pesquisadoras Ana Cláudia Barnett de Oliveira e Maria Laura Turino de Matos, da Embrapa Clima Temperado. Meu nome é Cássia, atualmente eu sou, então, pós-doutoranda do Laboratório de Microbiologia Agrícola e Ambiental da Embrapa Clima Temperado. Atualmente tem-se disponível no mercado diversas cultivares melhoradas. Essas cultivares, então, elas sofreram adaptações, inclusão de genes que são capazes de expressar alta produtividade, ampla adaptação e também uma boa resistência, tolerância a diversos aspectos e fatores, dentre eles fatores bióticos e os abióticos, sendo os mais importantes nos últimos tempos os fatores abióticos que estão relacionados, então, com a interação ambiente. E em relação a isso, então, tem-se uma contribuição bastante significativa para a eficiência, então, desse setor produtivo de soja. Em relação ao nosso ecossistema de terras baixas, então, tem-se uma característica bastante peculiar, que caracteriza-se principalmente pela deficiência de drenagem natural, que é uma característica desses solos, que são praticamente planos, mas também frequentes períodos de estiagem. E com isso, então, tem-se uma frequente alternância entre períodos de excesso e déficit hídrico. Com isso, então, busca-se uma interação bastante eficiente entre genótipo, esse ambiente bastante característico das regiões de terras baixas, e também com estirpes de risóbio, então, que sejam efetivas no processo de fixação biológica de nitrogênio nessas condições. Então, vem se desenvolvendo pesquisas avaliando, então, esses genótipos de soja em condições de encharcamento, que é uma característica bastante recorrente da região. E buscando, então, tanto avaliar níveis de tolerância a essas condições, como de sensibilidade. E com isso, então, buscando uma interação que seja mais efetiva com essas estirpes que são isoladas e caracterizadas dos solos e terras baixas. O objetivo do trabalho, então, foi avaliar a produtividade de linhagens de soja inoculadas com novas estirpes de risóbios em terras baixas. O experimento ele foi conduzido na Estação Experimental de Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, localizada no município de Capão do Leão, numa condição de plano solo áprico, sendo a semeadura realizada em sistema convencional em 1º de dezembro de 2017, com a utilização, então, de uma semeadora de parcela. As parcelas experimentais elas consistiram em 20 metros quadrados, sendo o espaçamento entre linhas de 0,5. Delineamento experimental blocos ao acaso. A cultura foi conduzida conforme as recomendações técnicas e foi realizada irrigação de aspersão sempre que a capacidade de água chegava a 40 kPa. A descrição dos tratamentos, então, foram avaliados 12 tratamentos, dentre eles o primeiro tratamento, que é a testemunha, que é sem aplicação de fertilizante nitrogenado e sem o processo de inoculação. Tratamento 2, que é 100% adubação com N mineral, com a utilização de fonte como a ureia, sendo utilizado 200 kg, então, de nitrogênio mineral por hectare, aplicado 50% na pós-semeadura e 50% na floração. Tratamento 3 é o inoculante comercial, composto por substrato ultrafino, contendo as estirpes comerciais, semias 79 e 50-80. Tratamento 4, inoculante também comercial, com substrato micronizado, contendo as estirpes semia 50, 79 e 50-80, que são as recomendadas atualmente pelo MAPA. Também foram avaliados 8 tratamentos com acessos da coleção de micro-organismos multifuncionais de clima temperado, sendo eles CMM 373, 375,
381, 382, 383, 384, 385 e 387. Todos eles foram em matriz turfosa, em concentração entre 10/8 e 10/9 unidades formadoras de colônia. Esses tratamentos, então, eles foram em matriz turfosa, sendo utilizado como aditivo solução açucarada. Foram avaliadas, então, as linhagens de soja tolerantes ao encharcamento, oriundas do Programa de Melhoramento Genético da Embrapa Clima Temperado, sendo elas a PEL-BR10 6000-RR e PEL-BR10 6049-RR. Foi realizada, então, a contagem da população de risóbios estabelecidos nesse solo, sendo realizada em quintuplicata nas parcelas, na profundidade de 0 a 10 centímetros. Foi realizada a técnica de isolamento, utilizando meio de cultura levedura manitol 79, mais o corante vermelho Congo. E temperatura de incubação, então, de 28 graus para a recuperação desses risóbios, que é a metodologia atualmente recomendada. Foram avaliados, então, o rendimento de grãos, determinado em área útil da parcela de 6 metros quadrados, sendo coletada manualmente e posteriormente trilhada em colheitadeira de parcelas. Foi realizada análise estatística e comparação de médias pelo teste Scott-Knott. Como resultados, então, a gente fez uma avaliação do extrato do balanço hídrico e o volume de água que a gente precisou irrigar nessas parcelas. A gente teve um volume disponível de água de 630 milímetros durante todo o ciclo da cultura, sendo aproximadamente 505 milímetros via precipitação e suplementação com aproximadamente 127 milímetros por irrigação. Então dá para observar então que no período de semeadura a gente teria uma deficiência nessa disponibilidade hídrica, que é uma condição característica lá da região, mas então a gente realizou uma suplementação possibilitando então a germinação e emergência desses materiais. No início do ano de 2018, janeiro, a gente teve um intenso período chuvoso, caracterizando então um volume bastante alto de disponibilidade hídrica durante o período vegetativo de desenvolvimento da cultura. Posteriormente, no início do período reprodutivo, a gente voltou a ter condições de deficiência, mas então passamos a utilizar a irrigação suplementar. Como resultados, então, obtivemos que para a linhagem genótipo PEL-BR10 6049, os acessos CMM 382, 384 e 385 obtiveram os melhores resultados, juntamente com 100% da fertilização e a inoculação com substrato micronizado. Já para a linhagem PEL-BR10 6000-RR, obtivemos os melhores resultados de produtividade com o acesso CMM 383. Trazendo isso em questão realmente de produtividade, em forma de gráfico, a gente tem que o tratamento controle absoluto, que é o nosso tratamento testemunha, sem aplicação de nitrogênio e sem a inoculação, a gente teve bons resultados de produtividade, principalmente em função da população estabelecida de risóbios que a gente tem nessas áreas, que foi alcançado um valor de 4,1 nas 5 bactérias por grama de solo, e conseguimos alcançar, então, uma produtividade de 103 sacos por hectare nessas condições. Considerando os nossos tratamentos com as CMMs mais produtivas, que obtivemos os melhores resultados de produtividade, obtivemos uma média entre os tratamentos de 123 sacas por hectare, com uma utilização das CMMs 382, 384 e 385. E com isso, então, um incremento de 19% na produtividade em relação ao nosso controle absoluto. Em relação ao genótipo PEL-BR10 6000-RR, obtivemos uma produtividade média de 5.197 kg por hectare, com a utilização da CMM 383. Sendo esse valor, então, 18% superior ao uso da adubação nitrogenada, que é o nosso tratamento 2, e 21%, então, superior ao nosso controle absoluto sem adubação e sem a inoculação.
Esses valores aqui, numa média, dariam 87 sacas por hectare. Como conclusões, então, desse trabalho, ambas as linhagens de soja, então, elas expressaram elevadas produtividades de grãos, com a utilização, então, desses novos risóbios, decorrentes, então, de uma eficiente fixação biológica do nitrogênio. As melhores interações foram observadas para PEL-BR 10.6000RR com a estirpe CMM383 e em PEL-BR 10.6049 com as estirpes 382, 384 e 385. Essas novas estirpes, então, elas apresentam potencial biotecnológico para a utilização em linhagens de soja que sejam tolerantes, então, a condições de encharcamento nessas condições de solos hidromórficos. Como considerações finais, então, tem-se que a soja, ou as culturas, para expressar a expressão máxima desse potencial produtivo, elas também requerem um elevado nível tecnológico e um manejo adequado da cultura, de modo que possibilitem, então, a sustentabilidade da cadeia produtiva e a maior adaptação, então, da soja nessas condições de terras baixas. Meu agradecimento, então, à equipe do Laboratório de Microbiologia do Solo, pelo apoio às atividades experimentais, a Total Biotecnologia, que é uma parceira na realização desses experimentos. E da minha parte seria isso. Bom dia a todos. Como eu já fui apresentada, meu nome é Sheila Bigolin Teixeira. Eu venho da Universidade Federal de Pelotas, na qual realizo meu doutorado em Ciência e Tecnologia de Sementes, sob orientação do professor Géry Meneghelo, presente aqui no auditório. Bom, o trabalho que irei apresentar, ele está intitulado Alternativas Metodológicas para o Teste de Germinação com Sementes de Soja Tratada. Como todos sabemos, mais de 90% das sementes de soja no Brasil são tratadas com fungicida ou inseticidas, ou os dois em conjunto. Porque hoje em dia é muito difícil um produtor que tem coragem de investir um dinheiro na compra de um insumo, numa semente certificada que vem com uma tecnologia, com um avanço genético, e colocar ela no campo sem proteção, porque, como a gente estuda, a semente ele é um embrião, um bebê que a gente tem que cuidar. Então, esse tratamento de semente é altamente indicado para a semeadura, Porém, pouco se sabe sobre a influência desses tratamentos químicos nos processos de germinação, que muitas vezes em laboratório se refletem diferente do que a gente encontra em situação de campo. Então, como a gente pode ver aqui, essa aqui é uma germinação realizada em papel germiteste, em laboratório mesmo, e temos uma presença de 19 plântulas anormais em 50 sementes. Isso, se a gente fizer o cálculo em porcentagem, reflete que esse lote aqui está representando 62% de germinação apenas. No entanto, quando germinamos ele no outro substrato padrão, segundo as regras de análise, que é a areia, esse mesmo lote apresenta 45 plântulas normais de 50, ou seja, 90% de germinação. Então, a que se deve essa diferença? Como se sabe, a imbibição da água e a disponibilidade da água num substrato, numa areia ou num solo é bem diferente de uma disponibilidade de água num papel. Quando a semente ela é semeada em solo, ela absorve a água e, consequentemente, o produto que está ao redor dela de forma mais lentamente do que no papel. E também o papel, como a gente pode ver, ele fica de coloração azulada ao redor da semente, ou seja, essa concentração de produto que a semente acaba absorvendo é muito maior do que em solo. Porém, em laboratório, quando vai ser feito germinação para emissão de boletins, o uso de areia, germinação em areia, acaba ocupando muito mais espaço do que uma germinação em papel. Então, por isso surge como objetivo desse trabalho avaliar a germinação de sementes de soja tratada com diferentes níveis de qualidade dessa semente em substrato padrão do teste, que seria o papel germiteste e a areia, e em substratos alternativos.
Então, esse trabalho ele foi realizado no Laboratório de Análise de Sementes da FAEM-FPEL, avaliando-se a viabilidade de se utilizar os padrões estabelecidos pelas regras de análise em comparativo a substratos alternativos. Esse experimento aí foi realizado em delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2x3x4, com 3 repetições, sendo os fatores o fator A, o tratamento de sementes, com e sem tratamento, o fator B, os níveis de qualidade, alta, média e baixa, e o fator C, o substrato utilizado, papel, vermiculita entre papel, areia entre papel e areia. As sementes, elas foram tratadas com inseticida sistêmico e de contato, imidacoprido e tiordicarb, de acordo com a dose recomendada para a cultura. E os níveis de qualidade foram obtidos a partir de seleção de lotes com diferentes porcentagens de germinação. Os substratos para a semeadura, eles foram previamente umedecidos com água, conforme o cálculo das regras de análise, tanto para a areia, para o papel e para a vermiculita. O nosso tratamento de sementes foi numa maquininha industrial de tratamento, uma maquininha de até 2 kg de semente. Teve uma boa cobertura da semente e essa semente foi tratada 24 horas antes da instalação do experimento. O experimento foi daí semeado em bandejas, né, com substrato areia e 50 sementes por bandeja, e a semeadura em papel, também com vermiculita entre papel e areia entre papel, ou seja, foi feita a semeadura normal de papel, só que antes de colocar a semente foi espalhado sobre esse papel uma camada de areia e uma camada de vermiculita. Depois esses rolos eles foram dispostos, os ovos e as bandejas, dispostos em germinadores a 25 graus, sendo as bandejas avaliadas aos 5 dias e os rolos a primeira contagem aos 5 dias, a contagem final aos 8. Como os resultados, nós temos que para a variável primeira contagem de germinação, todos os fatores foram significativos, porém de forma isolada, como pode ser visto aqui no gráfico. Temos uma resposta significativa aqui, que a areia ela foi significativamente superior na primeira contagem de germinação em relação ao papel, e os substratos alternativos, eles foram intermediários aos dois resultados, sendo que o vermiculita entre papel não diferiu da areia estatisticamente. Temos também aqui a diferença da qualidade dos lotes, que pode ser notado aqui na primeira contagem de germinação, que ele conseguiu ser diferente estatisticamente. E também temos a diferença constatada que o tratamento afetou negativamente aqui a primeira contagem de germinação em relação às sementes sem tratamento. Para a variável germinação, também temos que os fatores foram significativos de forma isolada. Aqui nos resultados da contagem de germinação aos 8 dias, né, temos que a areia foi estatisticamente superior ao papel e os substratos alternativos foram intermediários, não diferindo estatisticamente nem da areia nem do papel. Temos aqui também que as médias dos níveis de qualidade, a qualidade alta foi superior que a média e baixa, e também temos uma diferença estatística no tratamento. As sementes com tratamento realmente apresentaram menor germinação do que as sementes sem tratamento. Bom, a significância referente ao tratamento demonstra a necessidade de ajustes ao teste de germinação para quando as sementes são tratadas, pois já faz um tempo que se fala em começar a exigir boletim de análise de semente, quando a semente for tratada, o boletim já com a semente tratada. Então, se isso realmente for aprovado a nível do Ministério, esse teste de germinação vai ter que ser adaptado, ou seja, ou vai ter que ser feito em areia, que é o padrão da RAS, ou a RAS vai ter que também atualizar de forma a sugerir novos substratos também para acabar ocupando menos espaço e aproveitando melhor o espaço do laboratório.
A vermiculita, assim como a areia entre papel, surge como um substrato alternativo intermediário aos padrões, conforme os resultados. Como ele não diferiu estatisticamente da areia e nem do papel, porém ele foi num padrão intermediário, foi melhor que o papel e ocupa um espaço bem similar ao papel, então ele é muito mais interessante do que a própria areia em questão de espaço. E os substratos alternativos podem ser indicados independentemente do nível de qualidade das sementes. Como conclusões desse trabalho, temos que a avaliação da germinação de sementes de soja tratada mostrou a necessidade de ajustes metodológicos, sendo a vermiculita e a areia entre papel boas alternativas ao padrão do teste, independente do nível de qualidade da semente. Bom, esse trabalho ele está na segunda fase de execução. Ele já foi realizado uma primeira fase, onde foram feitas seleções de produtos, onde trabalhamos quais os produtos que afetam mais a qualidade de sementes, ou seja, quais os que causam mais fitotoxidez a essa semente. Então, nessa fase 2, a gente está trabalhando a qualidade da semente, alta, média e baixa, qual é a qualidade que é mais afetada e se são afetadas diferentemente. E a fase 3 será trabalhar com diferentes cultivares, para assim validar bem o trabalho e comprovar se há realmente a necessidade de adaptação da metodologia. Bom, a conclusão era essa, né? Aqui trago algumas referências que consultamos. Gostaria de agradecer, né, os agradecimentos à CAPES, da CNPq, à CAPES pela bolsa, que nos ajuda a realizar esses estudos, o CNPq também pelas bolsas de produtividade, a UFPEL, que é a instituição de Paulo Venho, a FAEM, que é a nossa casa, e a CETREI por estar sediando esse evento. Aqui é a nossa equipe de trabalho, todos orientados do professor Géry, o qual desenvolve esses trabalhos. Muito obrigada. Então, bom dia a todos. Esse trabalho, inicialmente, ele é um trabalho eu destaco isso, ele é um trabalho de graduação. Ele foi realizado pelo Matheus, um trabalho, então, de final de curso dele. Infelizmente, ele não pôde estar presente no evento para fazer a apresentação, e eu, então, acabei sendo encarregado, né, de trazer esse trabalho aí, em nome do Matheus, como professor orientador dele. Inicialmente, nós temos que fazer algumas considerações com relação ao objetivo ou ao que nos levou a fazer esse trabalho. Mais tarde, durante a apresentação, eu vou falar para vocês que ele foi feito em Itaqui, é uma região da fronteira oeste, né? Então isso é importante para a gente entender mais a concepção do trabalho. A região, assim como outras regiões do estado, uma região onde a soja está entrando, né? Ela não é uma cultura principal. Na nossa região da fronteira oeste nós temos o arroz como uma cultura principal, porém em várias áreas que não sofrem tanto, né, com questão de alagamento, enfim, a soja está entrando e até alguns anos, agora principalmente nos últimos 2-3 anos, as produtividades também são bem interessantes. Nós enfrentamos na cultura da soja, de uma maneira geral, uma alteração, né, na ocorrência de espécies pragas. Algum tempo atrás nós tínhamos principalmente a anticarce, né, como uma das principais lagartas da soja. Hoje em dia a anticarce ela nem é vista mais nas lavouras, né. Mais nessas regiões aqui do noroeste e norte do Rio Grande do Sul nós temos a ocorrência da falsa medideira, aparecendo também uma maior incidência de Spodoptera, várias espécies de Spodoptera, inclusive, né, que tradicionalmente ela era uma lagarta mais adaptada a milho, mas agora ela está sendo muito encontrada em soja também, né.
E há muitas diferenças com relação à região. Por exemplo, na nossa região nós temos espécies da Cosmioides e Eridânia, Spodoptera, né, aparecendo muito em soja. E nós, na região de Cruz Alta, inclusive nós comentávamos ontem na comissão, nós temos a própria Spodoptera frugiperda aparecendo em soja. E sabemos que são insetos, né, que têm um alto poder de consumo e podem, dentro de um curto espaço de tempo, serem um problema. Também a mesma questão dos percevejos, né, que nós tínhamos o percevejo verde, o principal percevejo, inclusive ele ainda é encontrado em algumas regiões produtoras de soja mais para o norte do estado, mas na fronteira oeste nós temos uma substituição, né, desses insetos pelo percevejo marrom e também pelo percevejo pequeno. Então, o que nos levou à ideia desse trabalho? Regiões onde a soja já está consolidada, né, que está uma tradição de cultura da soja, nós temos padrões de pragas que não encontramos em áreas de expansão. Talvez até por uma questão ecológica de adaptação dessas espécies. E também nós estamos enfrentando o surgimento ou relatos, né, de ocorrência de possíveis novas pragas aí, como essa que é a mosca da haste, né, da soja, que ela já foi detectada, encontrada em Passo Fundo, também na região central, aí, vários trabalhos indicando a ocorrência desse inseto, porém ainda não em níveis econômicos. Diante disso, é importante que a gente tenha conhecimento da situação atual, né, dos percevejos, principalmente na região de expansão da soja, né, como é o caso da fronteira oeste. Nós temos cultivares, foram apresentados vários trabalhos ontem também, eu tive a oportunidade de participar de outras comissões além da de entomologia, que falavam de cultivares. E aí há um destaque também para os trabalhos da própria Embrapa, né, que vem trazendo cultivares adaptadas à questão de solos hidromórficos, enfim, e inclusive o trabalho da colega, né, que ela apresentou a questão da inoculação. Esses são trabalhos importantes, mas que destacam que na região da fronteira oeste, as cultivares que estão sendo utilizadas lá atualmente são cultivares tradicionalmente usadas no norte do estado. Então são cultivares que não têm ainda, não passaram ainda por esse processo de adaptação, e isso com certeza vai levar a diferenças que vão também levar a essa questão aí do aumento ou até mesmo do surgimento de espécies novas na cultura da soja que podem ser problema, né, nessas regiões de expansão. Então, com isso, o objetivo do trabalho foi identificar as espécies de percevejos que ocorrem, né, ou que são predominantes na fronteira oeste, e quantificar essas populações aí nos diferentes estados fenológicos da soja. Inicialmente, também isso é importante falar, que nós tínhamos a pretensão, e temos ainda, né, de avaliar a questão dos danos desses insetos no desenvolvimento da cultura da soja. O trabalho, então, foi feito na região de Itaqui, como eu falei para vocês, no município de Itaqui, é na fronteira oeste. Para quem não está muito localizado, ele fica entre São Borja e Uruguaiana, né? E nós temos ali várias áreas aí onde a soja está entrando. Ele é um trabalho de 2 safras, mas nesse evento aqui a gente trouxe da safra 16 e 17. Foram trabalhadas em 3 áreas comerciais da cultura, né? Eram 2 cultivares a IPRO e uma RR. Em cada área dessas aí foi delimitado um talhão de 1 hectare. Esse talhão ele não recebeu nenhuma aplicação de inseticidas e foram feitas 10 batidas, né, de pano. E os percevejos encontrados foram levados para o laboratório, que foi feita a identificação a nível taxonômico desses insetos. As amostragens, então, foram feitas semanalmente entre R1 a R8. Não consegui me adaptar muito bem com esse... aqui. O primeiro aspecto que a gente pode observar, né, é a questão do percevejo verde.
o Nesar, ele, em outras regiões, ele é considerado o principal inseto da cultura. Na região da fronteira oeste, em Itaqui, ele foi o percevejo de menor ocorrência. Uma questão importante também com relação a essas áreas elas apresentavam uma distância considerável entre elas, né? Em torno de 5 quilômetros mais ou menos, e essa distância a gente considera como satisfatória também para evitar, né, problemas de que a nossa amostragem tinha um efeito local. Então, nas 3 áreas, o comportamento foi mais ou menos parecido com relação à ocorrência desses insetos, e por isso, então, a gente está apresentando aqui os dados de forma conjunta. O outro inseto que nós tivemos lá foi o asa preta, né, o Nesara, o E10. Esse inseto aqui, ele foi o segundo de menor ocorrência. Ele ocorre geralmente muito de forma espontânea em vegetação da região, mas ele é considerado um percevejo importante também na cultura da soja. Temos também o Dichelops. O Dichelops tem uma questão interessante para ser comentada. Esse inseto ele apresenta 2 espécies principais aqui no Brasil, né, que é o Furcatus e o Melacanthus. Vários trabalhos da Embrapa colocam o Melacanthus como uma região de ocorrência mais na região centro-oeste do Brasil e o Furcatus mais para a região sul. Mas concorda esse resultado aqui com esses trabalhos da Embrapa, porém, na região norte do estado do Rio Grande do Sul, há uma predominância, né, pelo que a gente observa e comenta com outros colegas, também na ocorrência do Melacanthus. Então, nós não temos muito bem definido também qual é que é realmente a área de distribuição desses insetos aí. O percevejo marrom, nós tivemos uma ocorrência significativa, então, desse inseto. Ele foi o segundo inseto de maior importância na região, que eu percevejo marrom, mas chamou bastante atenção com a relação do percevejo verde pequeno, que foi um inseto de grande ocorrência lá na fronteira oeste, e aqui no norte, inclusive chegando até a região de Cruz Alta, né? Então daqui descendo e indo até a região de Cruz Alta, esse inseto não apresenta muita ocorrência na cultura da soja. Então é uma questão realmente que chama bastante atenção em relação à distribuição desses insetos. Do ponto de vista fenológico da cultura, né, nós tivemos uma disparada populacional desses insetos a partir de R5. Isso concorda, né, com vários dados de literatura. Ele não foi mais encontrado a partir de R5, ou seja, ele esteve na soja até um determinado momento, a população baixa, né, e depois ele acabou desaparecendo das áreas amostradas. Eu trago alguns dados com relação à produção. Não é o objetivo desse trabalho, então por isso eu estou colocando isso como considerações finais, porque isso levanta muita curiosidade da gente. Então, esses percevejos, mas qual é o dano que esses percevejos de fato estão causando? Se a gente for analisar a predominância, né, que nós temos do percevejo verde pequeno, e nós tivemos reduções de produção bem significativas nessas áreas aí, todas elas associadas, de certa forma, né, ao percevejo verde pequeno, que foi esse inseto, então, o responsável por essas perdas de produção. Realizando várias análises, inclusive de stepwise, para seleção de variáveis, a gente consegue chegar a uma certeza máxima de 49%, ou seja, que essas reduções aí da produção, 49% delas são devido realmente à ocorrência desses percevejos, e os demais 50% provavelmente são de outras causas que a gente não conseguiu avaliar. Separando apenas o percevejo verde e tentando fazer uma correlação, também uma seleção de curvas, né, para identificar a relação dele direto com os danos, né, nós observamos
que a única curva que se ajusta ela é uma regressão geométrica, ou seja, a gente imaginava que seria uma regressão linear perfeita, mas essa regressão não apresentou significância. Isso sugere também que a gente deva ter estudos, né, que dê nível de dano. Inclusive foi uma demanda da comissão também, né, de entomologia, que vai ser discutido depois, com relação aos níveis de danos, né, com percevejos e outras pragas da cultura. Acho que agora foi mesmo. Chamar mais um para trás. Aqui. Tá, então como conclusões, né, nós temos a predominância aí das espécies epesidoras, né, e os quistos com um crescimento populacional bastante avançado a partir da R5 até R8. Tá? Algumas referências foram consultadas. E eu encerro, então, aqui mais uma vez falando, né, que foi um trabalho de graduação do nosso aluno lá do curso de Agronomia da Unipamp. Eu estou aqui apenas representando esse aluno aí, trazendo um trabalho aí que ele se dedicou bastante, né, nesses últimos 2 anos aí, e que agora ele vai apresentar. Bom, gente, assim, esse trabalho é muito vinculado à biofísica, né? Vou trazer alguns conceitos para a gente ir se entendendo melhor nessa fala, para entender um pouquinho melhor do meu trabalho também. A gente trabalha nesse Lab Geotech com sensoriamento remoto, né, que basicamente é a obtenção de informações em contato físico com a planta. É muito se viu no seminário, e trabalhos excelentes, mas sempre com relação à ferrugem asiática, que é causada por esse fungo, sempre do ponto da infecção para frente, processo curativo, né? O que a gente imaginou? A gente imaginou utilizar as ferramentas do sensoriamento remoto para tentar predizer o momento em que a lavoura poderia estar infectada ou no momento em que ela, ainda não demonstrando na folha, já tem a presença do patógeno. Então, o sensoriamento remoto é uma ferramenta que vem colaborando efetivamente na espacialização e monitoramento de áreas cultivadas, e vários trabalhos têm sido desenvolvidos visando identificar essa relação energia eletromagnética à vegetação. O que a gente fez? A gente só direcionou para a cultura da soja. Lembrando que a energia eletromagnética é luz solar, tá, gente? É essa interação luz solar-vegetação que nos interessa. Então aqui eu tenho umas imagens um pouquinho mais didáticas para a gente poder estar melhor situado com relação ao assunto. Aqui eu tenho uma folha sadia, uma folha que ela está no caminho de senescência aqui, e uma folha totalmente morta, certo? Essa primeira folha, ela reflete a luz que chega para ela de uma maneira tal como se fosse uma assinatura. Isso aqui lembrando que a gente está tratando de soja, né? Então ela reflete mais no infravermelho e reflete mais no vermelho, que são o que nós chamamos de comprimento de onda de interesse. Ou seja, é a fração da luz que nos interessa, né, para fazer análise com relação a essa interação energia eletromagnética do céu das plantas de soja. Bom, é crescente a expansão das áreas cultivadas no mundo e já foram identificados lá de 2012 para cá mais de 100 patógenos que têm acesso à cultura da soja e causam problemas nesse desenvolvimento do cultivar. E 35 dessas espécies têm grande importância econômica. Dessas a gente selecionou o Phacopsis sapachense para fazer esse estudo, para desenvolver esse trabalho. Então aqui, o que é mais primordial quando a gente fala de cultivo? A gente tentar predizer e prever alguns eventos que podem acontecer na lavoura de soja, né? Então é primordial expor informações precisas em tempo hábil sobre características que envolvem o processo de plantio e produção, porque a ferrugem asiática exige do produtor uma certa frequência na lavoura. Ele tem que estar atento a este evento e no momento que ocorre esse evento ele tem que sanar esse problema.
Com base nisso, nós tivemos por objetivo nesse trabalho demonstrar o potencial dos dados biofísicos e espectrais relacionados à presença do fungo. Metodologia. As áreas foram plantadas com a variedade Bramax Tornado RR e disponibilizadas para investigação devido a uma parceria que a gente tem com o Instituto Fitos no município de Itara. Ele é um instituto que trabalha muito com pesquisa voltada para a produção de vários tipos de grãos, inclusive a soja é uma importante pauta desse instituto. Eles plantaram as áreas para nós e a gente fez a pesquisa de campo. Vai ser um trabalho todo de campo. O plantio foi em 30/11/17, a emergência foi dia 7 de dezembro e a presença do fungo na folha foi constatada dia 23 de janeiro do ano seguinte, obviamente. Bom, a área foi dividida em 3 talhões, né, onde o talhão 1 ele é uma testemunha absoluta, ele não sofreu nenhum tipo de tratamento químico. O talhão 2 ele foi parcialmente tratado e o talhão 3 ele foi tratado com os melhores recursos possíveis para evitar a infecção mesmo, certo? As coletas de dados iniciaram 30 dias após a emergência das plantas e prosseguiram semanalmente até que o ciclo fosse completado. As amostras biofísicas aqui que a gente trata, entre outras, a gente selecionou o teor relativo de clorofila. Ela está em acordo com a Vitam, lá de 1971, é um processo bastante antigo, mas muito eficaz. É um processo destrutivo, a gente retira a folha e leva para o laboratório, extrai a clorofila por meio de acetona 80% e faz análise no espectrofotômetro. Muito utilizado na biologia, né? Então acabei utilizando, embora seja um método destrutivo. Hoje em dia tem os clorofilômetros, né? Que a gente coloca na folha ali. Mas esse método, pela eficiência e pela efetividade da utilização no meio científico, a gente adotou ele. Mas pode também ser acompanhado pelo produtor por meio do clorofilômetro. Os dados espectrais eles foram coletados acima do dossel, em torno de 1 metro. É um sensor que a gente coloca. E esse sensor ele capta então a energia refletida pela planta. Ontem uma professora me disse, não, mas teria que ser por baixo para poder captar, porque o fungo vem por baixo. Na realidade não, porque a energia eletromagnética ela interage com toda, não é só com o dossel, né? O dossel é o foco principal da nossa pesquisa, mas ela representa, essa reflexão, ela representa a interação da energia eletromagnética com toda a planta. Então toda a planta é exposta à energia eletromagnética em diferentes níveis e a gente faz a análise da reflexão. Então, a clorofila, no primeiro momento, é o dado biofísico escolhido, especificamente a clorofila B. Por que a clorofila B? Porque a clorofila B é a que melhor interage com a energia eletromagnética. Ou seja, a clorofila B é a responsável por fazer a retenção dessa energia, porque essa energia depois ela é disponibilizada para o processo fotossintético. Então, quando a planta não tem capacidade de absorção, não tem clorofila suficiente, todos nós sabemos, o processo fotossintético fica comprometido e aí a cadeia se segue, né? Teremos problemas para frente na formação da estrutura e de grãos, obviamente. Aqui, gente, é um gráfico da clorofila no decorrer do tempo e nós temos aqui uma área, essa área preta é a área totalmente sadia e essas outras 2 áreas são infectadas e parcialmente infectadas. O que ocorre? 14 dias antes do fungo se pronunciar na folha, ele começa a ter problemas com esse dado da clorofila, certo? Ou ele perde, lembrando que aqui são áreas diferentes, né? Ele perde clorofila ou ele mantém uma certa estagnação. Quando, na semana anterior ao pronunciamento, ao aparecimento do fungo na folha, ele começa a ter uma queda bastante consistente quando comparado a uma área sadia. A área sadia, naquele mesmo momento, ela está só incorporando clorofila. E as áreas infectadas, elas estão perdendo clorofila. Aqui absorvância em 663. Cabe ressaltar, né, gente, que 663 é o vermelhinho lá da folhinha, lá no início da apresentação. 663 é o comprimento do vermelho. É como se fosse um feixe de luz exclusivamente vermelho, que incidindo na folha, a folha teria que absorver a maior parte. O que acontece? Nas áreas infectadas, ela não absorve. Certo? O comportamento é muito similar da clorofila, até mesmo porque a clorofila tem esse papel.
O que acontece? 14 dias antes também, as áreas infectadas aparentam um comportamento distinto da área sadia. A área sadia, ela incorpora essa energia eletromagnética, disponibilizando para o processo de fotossíntese. As áreas afetadas não têm esse mesmo comportamento. E no final, aqui eu tenho o comportamento da reflectância. O que acontece? Uma planta sadia, como eu venho falando aqui para vocês, ela teria que ter um comportamento no vermelho de absorvância, que é o que a gente percebe aqui na área sadia representada em verde. Então, 14 dias antes do pronunciamento do fungo, lá na folhinha, aqui no aparelho, ela está aparecendo como, na área sadia, como absorvância normal, ou seja, eu tenho baixo valor de reflectância, certo? Eu estou refletindo de maneira adequada. As áreas infectadas, o que está acontecendo? Elas estão refletindo mais e absorvendo menos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquela planta tem uma forte influência do patógeno Phacopsis pachydermis. Como que a gente consegue constatar isso, gente? Porque essa reflectância, ela é como se fosse uma assinatura daquele indivíduo, daquela soja. Ela tem esse comportamento característico numa soja sadia sempre a gente vai achar isso, certo? Quando ela tem uma alteração fisiológica, quando ela tem um estresse causado por um patógeno, ela mostra uma outra assinatura, que nesse caso aqui é o que está mostrando aqui 14 dias antes da infecção nas áreas infectadas pelo fungo. Bom, a partir desses resultados, né, podemos constatar que por meio dos dados biofísicos espectrais, a soja apresenta características distintas em relação à vegetação sadia, a soja infectada, tá? E por meio desses dados, a gente pode no futuro próximo, por meio do uso do sensoriamento remoto, desenvolver tecnologias, né, e promover a inserção de sensores embarcados que possam predizer ao produtor que ele tem um estágio de infecção que será proeminente, será constatado nos dias sequentes no seu cultivo, certo? Isso é apenas a exposição do potencial de alguns dados. Muitos trabalhos ainda têm que serem realizados nessa área. A gente está trabalhando duro em cima disso. Isso aqui é um fragmento do que será uma tese de doutorado, né? E aqui estão as referências. Agradeço a todos pela audição, agradeço ao CETREM pela oportunidade. Muito bom dia a todos, obrigado. Bom dia a todos. Eu me chamo Luan Felipe Borto, eu sou aluno de graduação e também de iniciação científica no grupo de pesquisa de grandes culturas de área de coxilha da Universidade Federal de Santa Maria. Vale ressaltar que isso é um trabalho que a gente realizou por 2 anos, né? Os dados que eu vou apresentar hoje, então, são resultados do 2º ano do experimento. O trabalho, então, é intitulado como Velocidade de Semeadura na Distribuição de Plantas e Produtividade de Soja. Aqui um breve roteiro que será apresentado por mim, onde consta uma introdução, objetivo, material e métodos, resultados e discussões, conclusões e as referências. Segundo a Conab, a última safra do ano de 2018, a produção brasileira de soja chegou a atingir cerca de 118 milhões de toneladas. E teve também um aumento de 1,3 milhões de hectares. Comparando a safra passada com a safra retrasada, a produção teve um aumento de cerca de 3,5%, porém a nossa produtividade foi menor comparado. Mas o que pode explicar então esse aumento de produção e redução de produtividade? A gente pode relacionar o aumento da área que tenha levado a aumentar a produção. Porém, por que a produtividade caiu? O produtor, para conseguir semear toda essa área, esse aumento de área, qual o fator que então ele teve que alterar na capacidade operacional de semeadura? Não foi a aquisição de mais máquinas,
Ele então acelerou a velocidade de semeadura, um fator que pode ser definitivo, ou pode implicar, melhor dizendo, na distribuição de sementes. E essa distribuição de sementes, com o aumento da velocidade, pode afetar então o espaçamento entre as plantas, que quando um espaçamento muito distante ou muito amplo entre as plantas, pode ser uma oportunidade então para plantas daninhas fotoplásticas virem a emergir e prejudicar a produtividade. Já um espaçamento muito próximo, um espaçamento considerado duplo, pode gerar então uma competição intraespecífica por água, luz, nutrientes, consequentemente o sistema reticular vai ser reduzido, não proporcionando então reduzindo a chance, né, de que ocorra a fixação biológica do nitrogênio. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a velocidade de semeadura na distribuição de plantas e produtividade de soja. Então, o experimento foi conduzido na área experimental da Coxilha, pertencente ao Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de Santa Maria. Aqui abaixo temos uma foto da área experimental do grupo de pesquisa. Então, quanto ao delineamento, foi conduzido em delineamento de blocos ao acaso, contendo 5 tratamentos e 4 repetições. Dentre os tratamentos foram avaliadas as seguintes velocidades: D2, 3.1, 6.1, 7.4 e 9 km por hora. A cultivar utilizado no experimento foi a Brasmax Ponta e Pro 7166, onde o sistema de distribuição de sementes da semeadora foi usado o sistema de disco alveolado. Porém, no segundo ano, que é o que eu vou apresentar aqui, foi usado o sistema de nome comercial Titânio, mas também é considerado como sistema de disco horizontal alveolado. A semeadora foi regulada então para um espaçamento entre fileiras de 45 centímetros e uma densidade de 15 sementes por metro linear. Além dessas variáveis aqui demonstradas, foram avaliadas muitas outras, né, nos 2 anos do experimento, mas eu trouxe aqui as mais consideradas importantes. Dentre elas, então, está a porcentagem de falhas, de aceitáveis e duplas, onde que a gente considera, então, o espaçamento falho quando as plantas estão dispostas no espaçamento maior que 1,5 vezes do que é determinado. Um espaçamento aceitável, os espaços estão entre 1,5 vezes e 0,5 vezes o espaçamento pré-determinado. Um espaçamento duplo é quando as plantas estão dispostas no espaçamento menor do que a metade pré-definido. Esses dados os dados de falhas aceitáveis e duplas foram levantados fazendo a medição entre as plantas de 1 metro de todas as fileiras das parcelas. Avaliou-se também o número de nódulos e massa seca de nódulos, coletando então todas as plantas dentro de 1 metro linear de todas as fileiras da semeadora. Feito então a lavagem, a contagem dos mesmos e posteriormente a secagem e a aferição de massa. Avaliou-se também no mesmo processo a massa seca da parte aérea das plantas. E também a produtividade, colhendo-se então as parcelas, corrigindo para a umidade padrão de 13% e transformando essa massa para a produtividade por hectare. Os dados então foram submetidos à análise de variância, 5% de probabilidade, e quando significativos, realizou-se análise de regressão utilizando o software Sysvar. Então aqui vamos discutir um pouco os resultados. Na figura ao lado esquerdo, nós temos a distância entre as plantas em função da velocidade de semeadura. Podemos ver que com o aumento da velocidade de semeadura, a distância entre as plantas reduziu. Por quê? Porque a figura ao lado direito tem uma percentagem de espaçamentos duplos em função do aumento da velocidade de semeadura, que a gente pode destacar ali, que é a velocidade de 4 km por hora, 4.4, foi o ponto de mínima e representou cerca de 3,3% de espaçamentos duplos. E com o aumento dessa velocidade de 4.4 para 9 km por hora, percebe-se que houve percentagem de duplas de cerca de 34%. Aqui então podemos destacar a figura do lado direito, a produtividade de grãos,
onde que a velocidade de 5,1 km por hora foi a que melhor proporcionou uma maior produtividade, atingindo cerca de 4.007 kg de grãos de soja por hectare. E aumentando essa velocidade de 5,1 para 9 km por hora, obteve-se então a produtividade de quase 3.000 kg, no caso 2.970 kg. Isso afere então uma redução de 1.037 kg por hectare, apenas alterando de 5,1 para 9 km por hora. É interessante a gente comparar aqui que existe uma concavidade inversa entre o gráfico da produtividade e a percentagem de duplas. O que explica então aquela questão que eu vinha falando da competição intraespecífica de plantas de soja. Então, quando as plantas estão muito próximas do que é o ideal, há competição por água, luz, nutrientes e, consequentemente, veio então afetar a produtividade. Quanto ao número de nódulos por planta, teve uma redução linear, onde a 2 km por hora, a média dos nódulos foi de 122 nódulos por planta, e com o aumento da velocidade teve uma redução para 90 nódulos. Segundo o Umbria, em 2014, que é uma pesquisadora focada em fixação biológica de nitrogênio, ela afirma então que o espaçamento maior, ou uma falha, por exemplo, aumenta a taxa fotossintética pela planta, consequentemente aumentando a oferta de carbono e, como vimos no gráfico anterior, aumentando então o número de nódulos. Em FIG, em 2016, então ele comenta sobre a questão dos espaçamentos duplos, onde ele explica que há uma competição intraespecífica entre as plantas, como falei anteriormente. Porém, no espaçamento falho, Procópio, em 2013, ele estudou que a planta de soja tem como ele chamou, a plasticidade fenotípica, ou seja, uma capacidade de compensar esse espaçamento falho de que modo? Emitindo mais galhos, mais ramos, né, dependendo do grupo do hábito de crescimento, perdão, e assim conseguir então compensar essa perda ou essa falha do espaçamento. Porém, um espaçamento duplo, plantas muito próximas, a planta de soja não tem como compensar, porque ela vai estar competindo por água, luz, nutrientes, o sistema radicular vai ser menor. Então, o que a gente pode vir a pensar, né? Que um espaçamento duplo, ele é mais prejudicial do que um espaçamento falho. Quanto às conclusões, então. O aumento na desuniformidade de plantas na fileira, causada pelo aumento da velocidade de semeadura, diminui o número de nódulos de produtividade de soja. Como a gente comentou antes, né, a questão dos espaçamentos duplos, né, que leva a haver uma competição intraespecífica, veio a reduzir então a produtividade de grãos. As velocidades próximas a 5 km por hora proporcionaram então uma melhor equidistância entre as plantas, uma distribuição mais uniforme, número de nódulos e também a produtividade. Porém, no meu ponto de vista, essa questão, como está detalhado ali, que a 5 km por hora é a melhor, no caso da condição de experimento, que seja a melhor velocidade, a gente tem que ponderar então aquela questão da produção e da produtividade. Como teve um aumento nas áreas cultivadas com soja, porém a produtividade reduziu. Mas hoje, para o produtor, o que será que é mais viável? Você ter mais área semeada, a utilização maior de insumos, de pesticidas e tudo mais, ou você ter uma menor área semeada, porém uma maior produtividade. Então, acredito eu, que cada propriedade teria, aí que está a importância do agrônomo, então, de fazer uma equiparação, onde que a produção seja igual, na menor área possível de produzir, assim, então, adequando a velocidade da semeadura para que isso ocorra. Aqui algumas referências, e deixo vocês, então, com uma imagem dos integrantes do nosso grupo de pesquisa, e muito obrigado pela atenção.